Olá, seja bem-vindo ao STP+. Várias foram as atividades desenvolvidas na Praça de Independência para assinalar o 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, promovido pela Organização Mundial da Saúde. Testes sobre HIV/SIDA, tensão arterial e diabetes foram dentre muitas atividades de caráter social, recreativo e cultural para se assinalar a data. Foi sobre o lema diabetes que o Ministério da Saúde, através do Centro Nacional de Endemias e o Programa Nacional de Luta contra as Doenças Não Transmissíveis, organizou no distrito de Água Grande atividades sobre a doença que, segundo o Ministro da Saúde, tem a sua maior prevalência no referido distrito. O número de pessoas que sofrem de diabetes em São Tomé e Príncipe, assim como no mundo, é muito assustador. Assusta o governo, sobretudo, aquelas pessoas que sofrem de diabetes e não sabem, e aquelas que não têm o tratamento próprio para diabetes. Minhas senhoras e meus senhores, em São Tomé e Príncipe vem-se verificando um aumento crescente das doenças não transmissíveis, dentre as quais a diabetes, o que poderá vir a constituir um dos grandes problemas de saúde pública em São Tomé e Príncipe. Essas informações são o resultado de um estudo por inquérito, o inquérito STEP, feito no nosso país em 2009 e 2013. Estamos a dizer ao país todo, isto aqui no distrito de Água Grande, porque é na Água Grande em que o estudo mostrou que a diabetes aumentou mais do que nos outros distritos. Em 2009, em 100 pessoas de idades compreendidas entre 25 e 64 anos, 7 padeciam de diabetes e depois de 4 anos, isto é, em 2013, na mesma faixa etária, em 100 pessoas, cerca de 9 sofriam de diabetes. O representante da Organização Mundial da Saúde no país, na sua oratória, reconheceu que diabetes é uma das principais causas da morte prematura e de incapacidade. A diabetes é uma das principais causas de morte prematura e de incapacidade. Ao nível mundial, o número de pessoas diabéticas aumentou fortemente, passando de 108 milhões em 1980 a 422 milhões em 2014. Este forte aumento explica-se devido à urbanização rápida e anárquica, à globalização e às grandes mudanças verificadas nos estilos de vida das populações, traduzida num aumento de fatores de riscos. A diabetes faz pagar um pesado fardo socioeconômico na saúde pública aos países já confrontados com uma penuria de recursos. Para prevenir diabetes, cada indivíduo deve manter o seu peso corporal normal, fazer regularmente exercício físico, adoptar um regime alimentar saudável, caracterizado por um consumo suficiente de fruta e legumes, evitar ou parar o cigarro e evitar o uso abusivo de álcool. Se és ou não diabético, é preciso estar informado e optar sempre por um estilo de vida saudável, o que por sinal tem sido a opção do Antônio Brito, que vem padecendo da doença há mais de 9 anos. Viver com diabetes é viver com muitos cuidados. Saber que não ignorar a doença, porque a doença realmente existe, e conviver com ela, mas de uma forma que a gente possa controlá-lo para que ela não possa trazer-nos prejuízo, por exemplo, para a saúde, porque como sabemos, diabetes é uma doença que tem muitas complicações. E uma das maiores complicações que a diabetes tem é a questão da cegueira. E uma outra a pior face de diabetes pode levar-nos também à morte, porque a diabetes é uma doença que, sobretudo, é uma doença silenciosa. Muitas vezes, no princípio, não se manifesta, não dá muitas dores, não dá muitos prejuízos, assim, mas normalmente as pessoas que têm diabetes devem ter muito cuidado, porque por ser uma doença que não manifesta, tem muita manifestação, e é uma doença que, como eu posso dizer, traz prejuízo a nível interno. E nós, por exemplo, sou portador, tenho muitos cuidados
E esses cuidados levam-nos cada dia a mudar do estilo de vida, sobretudo a pessoa que é diabética tem que mudar de estilo, como se falou aqui, deve fazer exercício físico, deve saber aquilo que come e a quantidade que se come. E ter cuidados, por exemplo, na utilização de bebidas alcoólicas, muita gente que usa bebidas alcoólicas. E outro conselho que, por exemplo, que eu deixo às pessoas que são diabéticas é viver sim, mas com muito cuidado, saber que tem diabetes e não ignorá-lo, porque ignorar diabetes significa morrer, como podemos dizer, está de pé, mas está morto. Okay. Eu queria só entender uma última questão. Sofre preconceito em relação a esta doença? Não, eu, graças a Deus, eu não tenho tido preconceito em relação a essa doença. Não na família, porque eu tenho recebido muitos apoios mesmo em relação à família, em relação a amigos, mesmo as pessoas que não são muito íntimas, mas são pessoas que sempre me deram muita força em relação à diabetes. Por outro lado, nunca é demais seguir os conselhos e estar informado sobre a doença. Evitar o açúcar e o excesso de álcool constitui também uma das formas de optar por um estilo de vida saudável. A ideia é que na sequência, não é, as pessoas realizarem os testes, temos a medição da tensão arterial e temos a medição do açúcar no sangue, não é? Da glicemia. Dependendo daquilo que for detectado, não é? Aproveitamos para aconselhar a pessoa qual a alimentação, quais os alimentos, grupos dos alimentos, como é que deve compor a sua alimentação, não é? Ou a sua refeição, as quantidades que deve compor no seu prato dia a dia. A ideia é esta: que alimentos deve evitar, que alimentos deve consumir nos diferentes momentos ao longo do dia. Nós temos no nosso mercado, né, nos supermercados, nas feiras, muitos alimentos que realmente são muito ricos em açúcar. E a maioria deles nós temos aqui expostos e queremos passar essa mensagem. Seja ele sumos, seja ele doces, seja ele produtos confeccionados como os bolos, etc. São muito ricos em açúcar. Então, nós trouxemos hoje e queremos que as pessoas saibam, que as pessoas escutem e ponham em prática. O não controlo da diabetes leva a pessoa a um processo de envelhecimento rápido, com falência de órgãos importantes como rins, olhos e cérebro. O excesso de glicose na circulação promove lesão de pequenos vasos sanguíneos, que pode ocorrer em qualquer órgão do corpo. Por isso, cuide-se. Tome sua medicação corretamente, faça dieta, evite açúcares, doces, etc. Coma verduras, legumes, saladas, cereais, alimentos integrais e não deixe de realizar atividades físicas.